comigo? Tem alguém ao vivo aí? Cadê? Tô vendo aqui. Gente, tá chegando. Eu mando as mensagens pelo nosso Insta. Avisar o pessoal. Eu mandei pra todo mundo, tá todo mundo ouvindo. Então, quem tá ao vivo comigo já manda um oizinho aí. E me dá um feedback em relação ao som e em relação ao vídeo. Estão conseguindo me ver e ouvir bem? Olha, já tô vendo que tem gente entrando. A Érica, a Mabile, a Maria do Carmo, a Ana Franco. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite já, boa noite já. Deixa eu explicar uma coisa. Olha só o que é a falta de planejamento. Oi, Fran. O que é a falta de planejamento? O que a falta de planejamento não faz com a pessoa? O meu celular tava 17% na hora que eu olhei. Eu esqueci de vir carregar e quase que eu não consegui fazer a live por causa de carregamento no celular, você acredita? Gente, então vou comemorar o Dia dos Namorados é todo dia, Ana. Mas nós vamos comemorar mais tarde hoje de novo também, tá? Que bom que vocês estão me ouvindo. Vocês também, vou sair daqui e todo mundo comemorar o Dia dos Namorados. Hoje é dia de ficar com aquela pessoa especial, é dia de curtir família, é dia de curtir um filme Água com Açúcar também na TV, caso não tenha namorado. Mas é dia de... Hoje é um dia diferente, é um dia diferenciado. Seguinte, pessoal, apesar de hoje... Oi, Érica, boa noite. Apesar de hoje ser um dia especial, vou até colocar um filtro aqui especial do Dia dos Namorados. Apesar de hoje ser um dia especial... Não gostei. Apesar de hoje ser um dia especial, eu vim para falar de assunto sério com vocês. Assunto sério. A gente essa semana está trabalhando a questão da gestão dos conflitos, né? Os conflitos na enfermagem. Os conflitos, na verdade, a gestão de conflitos de forma geral em equipes de enfermagem. E aí, a gente está recebendo muitas perguntas aqui pelo Insta e também no pessoal, né? No meu Insta pessoal, sobre essa questão. Então, hoje eu vou falar sobre os erros, nessa live eu vou falar sobre os erros que o enfermeiro pode estar cometendo e com isso piorando a situação de conflito que tem na equipe. Porque tem coisas que a gente pode fazer para melhorar, mas tem coisas que se a gente fizer, algumas atitudes que se a gente tomar, a gente acaba piorando a situação. Ei, Elaine, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, hoje eu vou falar justamente do que não se deve fazer, do que não pode fazer na gestão de conflitos. Não vai ser uma live longa, é uma live curta, porque eu vou ser direta com vocês para que a gente otimize melhor o nosso tempo aqui nas lives. Primeiro ponto. Então antes de eu começar, já que eu vou falar de assunto importante, aproveita que você está assistindo essa live, sabe da importância desse assunto e compartilha com as pessoas que você acha que podem se beneficiar, tá? A gente vai falar sobre gestão de conflitos, os erros que o enfermeiro comete na gestão de conflitos e que pode estar prejudicando a sua equipe. Então, se você conhece algum enfermeiro, tem um colega aí, manda para ele, clica no aviãozinho que acha perto do lugar de comentar, tem um aviãozinho, clica nele e envia para algum colega da sua lista, para todo mundo vir participar. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, é só colocar a pergunta na caixinha de perguntas que está aí embaixo também. Tem uma caixinha, um quadradinho com uma interrogação, clica nela que você vai ter o espaço para colocar a sua pergunta, tá? Então, vamos lá, pessoal? Vamos lá? Existem algumas coisas que o enfermeiro não pode fazer. Porque quando tiver um conflito e ele tiver esse tipo de atitude, ele vai estar prejudicando a sua equipe, prejudicando o desenrolar para resolver aquele conflito. A primeira coisa é demorar demais para tomar uma atitude. E aí, nesse ponto, eu vou chamar a atenção principalmente daqueles enfermeiros que fingem que não estão vendo. Olha só. Sabe quando a gente percebe alguma coisa errada, mas sabe que vai ser uma grande dor de cabeça ter que resolver aquilo? Pois é, isso é péssimo. É péssimo você achar que aquilo vai ser difícil de resolver e acabar fingindo que não viu. Então, um dos grandes erros que o enfermeiro pode cometer é fingir que não viu algo errado ou demorar demais para tomar uma atitude diante daquilo que está errado. Antes de continuar, eu vou falar de uma coisa aqui para desmistificar isso com vocês. Quando a gente fala de gestão de conflitos, a gente não está falando só de gestão de brigas, tá? Conflito não é só briga, não é só entre duas pessoas, não é somente quando acontece um embate ali, tá dois brigando por causa de algum motivo. O conflito é tudo que causa uma desarmonia no clima organizacional. Então, por exemplo, se você tem um colega que chega atrasado todo dia e está prejudicando a sua equipe, isso é um conflito. Se você tem um colega que não respeita o espaço do outro,
isso é um conflito. Se você tem um colega que não, vamos lá, que não colabora, né, que não ajuda, que não gosta de trabalhar em equipe, isso é um conflito. Se você tem um colega que está desmotivado, isso é um conflito. E tudo isso, todas essas situações que eu citei e muitas outras, são responsabilidade do enfermeiro resolver. Então, é responsabilidade do enfermeiro gerenciar os conflitos dentro da equipe de enfermagem. E eu não falo só de conflito entre duas pessoas, não. Conflito entre o indivíduo e a instituição, por exemplo, uma pessoa que está desmotivada, é um conflito que existe em relação à instituição. E assim por aí vai, tá? Então, eu falei que o primeiro erro que você pode estar cometendo é de deixar de agir prontamente para resolver aquele problema, ou fingir que não viu, que não existe aquele problema e esperar que ele se resolva sozinho. Meu colega, ele não vai se resolver sozinho. É por isso, inclusive, que você existe como líder da equipe, para que você gerencie e resolva os problemas. Então, achar que o problema vai se resolver sozinho é uma forma de você dar um tiro no pé, porque a sua equipe, ela espera que você gerencie o conflito, ela espera que você tome alguma atitude. Então, quando acontece alguma coisa na sua equipe de enfermagem e você, que é o enfermeiro, não toma atitude, você está dando um tiro no pé, está perdendo credibilidade com a sua equipe. Não faça isso, não cometa esse erro. Então, vamos lá, recapitulando. Primeiro erro que você pode estar cometendo ao gerenciar conflitos na equipe de enfermagem é fingir que não viu, fingir que o erro não existe ou demorar demais para tomar uma atitude. O demorar demais é porque é o seguinte, a gente tem um time certo para poder agir num conflito, quando acontece algum problema no setor. Se você demora demais para fazer, ou as coisas já se amornaram, e não significa que resolveram, elas só se amornaram, e daqui a pouco elas vão vir à tona de novo, pode esperar porque vai vir, vai acontecer novamente. Ou essas coisas estão, se você demora muito, ou elas amornaram, ou não faz mais sentido você intervir naquela situação. Então, existe um time certo de você agir. E aí eu quero chamar a atenção para outro erro que que você pode estar cometendo, que é o de agir muito impulsivamente diante de um conflito. Por exemplo, eu já vi isso, foi porque eu vi em um hospital que a gente foi fazer consultoria, eu estava visitando, eu vi o enfermeiro fazer uma correção a um colega, e na verdade, quando o colega explicou a situação, o enfermeiro ficou com a cara no chão de uma forma tão grande que até eu fiquei envergonhada por causa da situação. Ele agiu de forma impulsiva e corrigiu ou fez uma recomendação, não lembro o que era, mas fez uma recomendação com o técnico. E quando o técnico respondeu por que ele tinha feito aquilo, olha só, acho que eu até lembrei. Ele tinha chegado mais tarde e o técnico chegou mais tarde e o enfermeiro chegou para poder perguntar para ele por que ele estava chegando tarde. E ele falou, mas eu falei com você tal dia. Então o enfermeiro tinha esquecido que ele tinha liberado ele chegar mais tarde, chegar meia hora mais tarde. Daí, na nossa frente, para piorar tudo, ele ainda tomou essa atitude. Ele não lembrou, ele não pensou, ele queria mostrar serviço, chegou lá e pá, chamou a atenção do colega, né? Tentou gerenciar esse conflito de forma errada, para começar, totalmente errado, mas com uma boa intenção, e aí acabou ficando com a cara no chão. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, existe um time certo para você gerenciar conflito. Você não pode fingir que aquele conflito não existe ou que ele vai se resolver sozinho, mas você também não pode agir impulsivamente. O enfermeiro que age de forma sensata e assertiva para gerenciar conflitos, ele consegue se mostrar, se apresentar de forma que ele analisa qual é o momento melhor de agir. Eu bato muito nessa tecla no curso de gestão de conflitos para enfermeiro. Porque se você deixar passar o tempo, o time, você acaba perdendo a chance de aproveitar e transformar aquilo num momento de aprendizado. Agora, se você age muito impulsivamente e chega batendo de frente na situação, todo mundo com sangue muito quente, também pode ser um tiro no pé. Oi, Cris, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Pode correr o risco de você agir impulsivamente, ninguém ter processado os dados ainda, e isso também pode gerar consequências desagradáveis, tá? Então, primeiro erro, não escolher o tempo certo de agir diante de um conflito. O segundo erro é quando você for agir, você estar munido de todas as informações para tomar as atitudes. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você perdeu a live de segunda-feira e também perdeu a aula de domingo.
desde domingo que eu tô falando sobre gestão de conflito. No domingo eu falei 7 passos para você gerenciar conflito e na segunda eu falei 4. Domingo foi no YouTube, essa aula está liberada para você ainda, se você quiser assistir, ainda tá lá no YouTube. E no domingo, ou na segunda, eu falei aqui no Insta, não tá mais liberado, porque já acabou, mas ela tá falando sobre as 4 etapas da gestão de conflitos. E só para recapitular para as pessoinhas que perderam, uma das etapas da gestão de conflitos é justamente você buscar informações, testemunhas, dados, informações mesmo sobre o ocorrido, sobre o acontecimento. Então, se você não se arma com tudo que for necessário para que você use as informações para transformar aquela situação em uma situação de desenvolvimento, você vai acabar dando outro tiro no pé. Então, esse é um grande erro que os enfermeiros podem estar cometendo ao gerenciar conflitos. Mais um erro, é quando você for gerenciar conflito, você não ser claro e objetivo. O que é ser claro e objetivo, Sheila? É você chegar lá e falar, olha, está acontecendo isso, isso e isso, e não está bom, não está gostando. Ou é sentar com as pessoas envolvidas em um conflito e seguir os 7 passos da resolução de conflitos, da negociação. Isso porque muitos enfermeiros têm dificuldade de comunicação. Tá tudo bem, não tem problema, a gente não nasce sabendo tudo. A gente não nasce sabendo tudo. Mas a gente tem que nascer sabendo que a gente tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. E se por acaso a sua habilidade de comunicação ela não é tão boa, é responsabilidade sua buscar formas de melhorar. Então, quando eu digo que você tem que ser claro e objetivo, é que você tem que chegar para o seu colaborador, para a pessoa envolvida no conflito e falar com ela, olha só, está acontecendo isso, isso e isso, o problema é esse, como que a gente pode resolver? De forma clara e direta. Não ficar fazendo enrolas e contando casos e se dispersando, porque senão depois dessa reunião vai sair todo mundo, cada um para o seu lado e ninguém sabe nem qual foi o motivo daquela reunião. Então, ao gerenciar um conflito, você tem que ser claro, tem que ser objetivo, não tem que ficar colocando panos quentes, as coisas têm que se resolver. Porque um conflito é algo que está tirando, modificando para pior, né? Prejudicando o clima organizacional. Então, você precisa agir prontamente. É você que é responsável por manter o clima organizacional. Então, ao ser claro, você consegue fazer com que as pessoas entendam o problema. Não dá margem para duplas interpretações, tá bom? Então, esse é um erro que precisa ser corrigido. Trabalhe as suas habilidades de comunicação para que você consiga gerenciar o conflito de forma clara e objetiva. Não vale a pena ficar enrolando, colocando panos quentes, nem muito menos sendo indireto para resolver os problemas. Gente, o que eu vejo de enfermeiro que faz gestão de conflitos de forma indireta e acha que está funcionando, mas daqui a pouco vem mandando mensagem para mim preocupado porque não consegue mais resolver, é porque não está fazendo do jeito certo, tá bom? Então, ao resolver um conflito, seja claro e objetivo. Outro erro que o enfermeiro pode estar cometendo ao gerenciar conflitos é tomar partido. Pessoal, olha só. Eu sei que a gente não tem controle de quem que a gente gosta. A gente tem mais afinidade com algumas pessoas e é assim mesmo a vida, não tem jeito, é assim. Mas a gente tem controle, tem gente que eu gosto, tem gente que eu não gosto. Tem pessoas que eu tenho mais afinidade, tem pessoas que eu não tenho afinidade, por mais que eu me esforce. Isso não está sob o meu controle, está dentro dos 90% de mim que eu não consigo controlar. Só que eu tenho controle absoluto sobre a forma como eu interajo até com quem eu não gosto. Com quem eu gosto e com quem eu não gosto também. Então, um grande erro que o enfermeiro comete é de acabar tomando partido nas negociações, na gestão de conflito. Quando tem, por exemplo, 2 colaboradores que estão tendo algum conflito, o enfermeiro corre-se o risco de o enfermeiro tomar partido porque gosta mais de um, porque um presta mais serviço para a instituição, porque um é mais colaborativo, enfim, tomar partido de forma nenhuma vai ajudar você na gestão de conflito. O negociador, né, e eu falei isso na aula de domingo, vai lá assistir, essa aula tá no YouTube ainda. O negociador, quem tá ali mediando o conflito, ele tem que ser totalmente imparcial.
Tanto que uma das recomendações é que a gente não tenha nenhum envolvimento com nenhuma das partes quando a gente for gerenciar conflito. Em alguns casos mais graves, é necessário vir empresa de fora para intermediar a gestão de conflitos. Olha só que grave. E olha que legal, existem algumas instituições top das galáxias aí, que elas têm inclusive a comissão de gestão de conflitos. Essa comissão, ela serve para analisar as situações e agir prontamente de forma imparcial. Mas se na sua instituição ainda não tem essa comissão, é você, enfermeiro, que tinha que ter habilidade, né? E tem a responsabilidade por gerenciar os conflitos dentro da sua equipe. E para fazer isso, ser imparcial é um dos grandes elementos. Então, por mais que você não tenha controle de quem você gosta, você tem controle de como você reage às pessoas à sua volta. Controle total, inclusive. Total. E aí, ao gerenciar um conflito, você precisa ser imparcial, tá? Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês estão entendendo direitinho? Tá tranquilinho? Tá conseguindo me entender, né? E aí eu vou falar do último, não é o último, não são os únicos, mas eu falei que essa live ia ser mais curtinha, então eu vou falar de um erro muito comum também, muito comum, que os enfermeiros cometem ao gerenciar conflitos. Os enfermeiros acabam levando para o lado pessoal. Se ele está envolvido, se ele é uma das partes do conflito, ele acaba levando para o lado pessoal. Se ele não é uma das partes, ele acaba levando para o lado pessoal também. Então, você tem que pensar o seguinte: o problema que está acontecendo é um problema profissional, não é um problema pessoal. Então, aquilo que acontece no serviço não tem que ser tratado fora do serviço, não tem que ser levado para fora do serviço. O seu colaborador está tendo um desarranjo lá, ele está tendo algum comportamento inadequado, você conversou com ele, teve feedback com ele, deu feedback para ele, está gerenciando direitinho esse conflito, não tem por que ficar de cara torcida para ele depois. Não tem por que achar que você é o culpado ou o responsável por aquela situação, se você não for, né? Se você realmente não está envolvido. Então, não ache que é pessoal. Às vezes as pessoas ficam cegas, assim, a gente tem mania, né? Nós seres humanos ou raça, mas a gente tem isso. A gente acaba tendo dificuldade em separar o profissional do pessoal. E nesse caso, no caso da gestão de conflitos, quando a gente não separa, corre o risco da gente tomar atitudes inadequadas e acabar prejudicando todo o andamento ali da negociação, da gestão de conflitos de fato. Então, a dica aqui pro final, o último erro que você precisa ficar atento para evitar é o erro de se colocar numa situação de vítima ou se colocar numa situação de pobre coitado e achando que as coisas que estão acontecendo são coisas pessoais, que é algo contra você. Não é. Normalmente, quando acontece alguma situação no setor, se você não está realmente envolvido, né, diretamente envolvido, as coisas não são relacionadas a você, são por causa do comportamento do pobre do colega que precisa de orientação. Talvez você esteja precisando melhorar a sua forma de dar feedback. Talvez você esteja precisando melhorar a sua forma de se comunicar. Mas tá vendo que tudo que eu te falei aqui não é nada pessoal, são coisas profissionais que você precisa desenvolver, são habilidades profissionais que você já devia estar tentando providenciar e formas de desenvolver. Exatamente o que a Ana falou. É necessário que para você consiga gerenciar assertivamente um conflito ou os conflitos que você encontre, você tem que desenvolver, trabalhar bastante a sua inteligência emocional, saber separar as coisas, porque nem sempre, na maioria das vezes, eu posso falar 99%, não é pessoal. São só coisas que a gente que acontecem e que a gente tem que aprender a gerenciar aquilo ali, sem carregar mágoa, sem achar que aquilo é pessoal, que aquilo é contra você, que a pessoa está fazendo de propósito. Ninguém erra ou ninguém faz algo de errado de propósito. Esse tem que ser o primeiro pensamento. E é por isso que o enfermeiro tem como primeira função, ele tem que primeiramente pensar que a pessoa não está fazendo de propósito. E o primeiro feedback que ele tem que dar tem que ser o feedback educativo. A gente já falou sobre feedback aqui, mas eu vou repetir. O primeiro feedback é sempre educativo, o segundo feedback é corretivo, e só lá pro terceiro é que a gente faz o feedback punitivo, entre aspas ainda. Então, toda vez a gente tem que pensar que a pessoa não está sabendo que o comportamento dela está inadequado.
Por isso que esse feedback tem que ser dado e ele é um feedback educativo. A gente chega lá e avisa, ó, coleguinha, você tá... não é assim, tá? Mas vocês vão arranjar um jeito de fazer, mas vocês... não, na verdade vocês vão assistir a aula de feedback que já tá feita também. Já tá disponível para vocês também. Mas aí você vai chegar pro coleguinha e falar, olha, você tá fazendo isso, isso e isso, tá prejudicando a equipe assim, 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 ou tá prejudicando o colega assim, assim, assim. E eu queria saber de você o que a gente pode fazer para melhorar essa situação. E aí o coleguinha vai falar o que vai fazer, pronto, tá dado feedback assertivo. Na sequência, se persistir o erro, aí a gente faz um corretivo e aí só pro final que a gente faz o educativo, um punitivo. O que eu tô querendo dizer para vocês é que você tem que ter inteligência emocional para saber que as coisas não são pessoais e que existem formas tranquilas de resolver todos os conflitos que acontecerem. Nosso objetivo dentro da instituição, enquanto líder, é evitar ao máximo os conflitos, mas eles são inerentes a nós, humanos. Onde tem mais de 2 pessoas trabalhando, vão acontecer conflitos, é inevitável por causa das nossas características, sonhos, das nossas experiências, por causa de tudo que nos envolve. Nós somos seres únicos e, por isso, temos essas divergências que causam conflitos. Cabe ao enfermeiro gerenciar esses conflitos, liderar aquele grupo gerenciando os conflitos, transformando cada conflito em uma oportunidade de crescimento para a instituição, para o setor. E eu falei muito sobre isso na live de segunda-feira. Se você não está sabendo do que eu estou falando, você está perdendo as lives. E aí, eu sinto muito, mas a live só fica disponível aqui 24 horas. Então, para finalizar, aproveita que você está aqui comigo ao vivo, encaminha essa live para pessoas que você acha que precisam saber disso, aprender esse conteúdo, para evitar prejudicar ainda mais as instituições com gestão de conflito inadequada, fazendo com que o clima organizacional se torne ainda mais tranquilo, mais ameno e mais fácil de trabalhar. Pessoal, eu vi que não teve pergunta, vocês estão caladinhos e hoje até o pessoal veio... Eu não entendi essa sua hashtag gigante, mas eu vou ver depois, Paty. Oi, estão me ouvindo, né? Eu fico por aqui, já que não teve pergunta. E, na sequência, eu vou colocar alguns stories com os convites para vocês. Então, se você está vendo ao vivo, na sequência vai lá no story que eu tenho 2 convites para vocês. Convites legais. Vai no stories, tá bom? Pessoal, a live de amanhã é com convidada. Ela vai falar... tá até aqui a nossa querida enfermeira Andréa Prado. Ela vai falar amanhã sobre um tema muito, muito importante que eu tenho que olhar, porque eu não lembro de qual, porque eu sou uma pessoinha só, mas ela vai falar sobre... olha que legal! Desafios da auditoria clínica frente ao impacto da tecnologia. Olha só que tema interessante, super atual. Então, não percam, amanhã, 18h57, a Andréa vai estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão atual e tão importante. Aí, sigam a Andréa, ela tá aí no chat, clica depois no dela e procura ela. Sigam ela lá. Ela vai falar sobre os desafios da auditoria clínica frente ao impacto da tecnologia. Eu espero vocês no domingo. Domingo tem aula, domingo eu vou falar sobre gestão de conflitos. Mas a gente vai fazer uma abordagem diferente na aula de domingo, então procura o link na bio se você não se inscreveu ainda. Beijo, gente, e até domingo que vem. Tchau, Regina, nem vi que você tava aí. Beijo pra vocês, até mais.